noite, galera. Bem-vindos a mais uma live, a mais um vídeo aqui dos Narguilheiros The Frontier. E hoje eu venho aqui para fazer uma review, né? Uma review não, seria uma dica aí, na verdade, de como você pode estar preparando um roast tradicional de duas maçãs, né? Para quem viu a primeira live aqui no canal, viu que eu estava fumando um duas maçãs, né? Um tradicional duas maçãs. E por que eu não vou ensinar como fazer uma sessão inteira tradicional? Porque infelizmente no momento eu não tenho nenhum arguile tradicional na minha coleção, né? O meu primeiro arguile foi um arguile libanês, né? Um arguile simples, mas ele é um arguile libanês, né? Tradicional. E por muito tempo eu tive esse arguile, só que para quem conhece os arguiles tradicionais, principalmente arguiles sírios, libaneses e turcos, sabe que a maioria desses arguiles são feitos de latão. Né? E o latão não é um material tão resistente como os nossos arguiles usinados, né? Que são feitos principalmente aqui no nosso país. Então, esses arguiles têm uma durabilidade bem menor que os arguiles nacionais que a gente tem hoje no mercado. Tá? Então esse meu arguile durou até bastante anos, porque eu cuidava bastante dele. Bom, um salve pra galera que tá entrando na live e tá acompanhando esse vídeo aqui. Essa primeira parte do vídeo vai ser ensinando, né? Então como você vai preparar um roast de forma tradicional de duas maçãs, tá? E depois eu vou encerrar para estar salvando esse vídeo. Eu vou estar compartilhando também no IGTV e no canal lá no YouTube e nas páginas no Facebook, tá? Um salve para toda a galera que tá entrando aí, Tai, Ruka, Revisor, todo mundo aí. Bom, já então que não vai ser sobre a sessão inteira, vai ser sobre o roast, vou mostrar os tipos de roast que você pode estar usando para estar preparando um duas maçã de forma tradicional. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, não estou aqui para dizer que essa é a forma correta. Essa é a minha forma, a forma que eu aprendi, que eu peguei com pessoas de origem árabe, entendeu? Que eu vi preparando, e aí você vai pegando e vai montando o seu próprio jeito de preparar a sua sessão. E como duas maçãs é a minha essência favorita, em primeiro lugar, eu gosto de fumar ela o mais perto assim do que seria o tradicional, né? Que a gente infelizmente não viveu, entendeu? Não viveu essa cultura ali nos países de origem árabe, mas vai pegando conhecimento com pessoas que vêm de lá, que vivem lá, entendeu? Ou que tem alguma influência, né, direta dessa cultura, né? Então, esse aqui que eu tô fumando no momento é um blend de duas maçãs. Por quê? O meu favorito é o Al-Fakr, entendeu? Mas o Al-Fakr tá ficando cada vez mais raro aqui na região onde eu moro, que é a região de fronteira com o Paraguai, entendeu? E raramente eu encontro um pote ou uma caixinha desse aqui, e geralmente é de lote bem antigo. Então é uma mistura, né, dos últimos Al-Fakr que eu achei com Nakhla, entendeu? Que também é uma essência mega tradicional aí, e o duas maçãs dele, o Two Apples deles é a princesinha, né, da Nakhla, com um outro fumo de origem jordaniana de duas maçãs. Então são três duas maçãs, aqui eu fiz um blend que tá nesse pote aqui, mas o meu favorito é o Fakr seguido de Nakhla, seguido desse fumo que está misturado aqui. E para quem não acha esses dois primeiros, eu indicaria o duas maçãs da Adalia. É um ótimo duas maçãs aí que eu fumei nos últimos tempos, de essências que são bem comum aí, mas é o meu gosto, né? Aí vai de você, de qual é o duas maçãs favorito para você, mas muita gente gosta da Masaya, eu não gosto. Tem gente até fuma Zomo também. Piorou também, não gosto também de duas maçãs da Zomo, mas nada contra as outras essências, tem ótimos sabores essas duas marcas aí, tá? Então vamos lá. Os roches mais comuns tradicionais são aqueles que vêm em arguiles egípcios, seja Khalil Memon, ou seja arguiles sírios, libaneses e turcos, né? Que é esse roche de barro com um esmalte marrom. Né? Esses roches vêm aqui naqueles arguiles tradicionais egípcios principalmente, né? Você pode ver até aqui na parte de baixo que já saiu, ele sai bem fácil esse esmalte dele, não é igual os roches esmaltados nacionais, né? Que tem um esmalte bem mais duradouro, como esse Mahala aqui, peguei como exemplo, tá? É claro que o esmalte desses roches aqui é bem superior, tá? Então geralmente são roches de barro, né? Ou argila, ou cerâmica até mesmo, né? Cozinhado, só que esse aqui é um esmaltado. Esses são os roches mais tradicionais que vêm em arguiles egípcios, tá? Eu não indico esse aqui para se fumar o duas maçãs, tá? Mas é uma boa pedida se você não tem esses outros que eu vou mostrar em seguida. Bom, o roche que eu mais indico são roches feitos de barro ou cerâmica sem ser esmaltados.
Tá? Então você pode ver que são roches que não tem nenhum tipo de esmalte e tem a sua furação no fundo, em vez de ter um pino central. Assim como esse roche também que vem nos egípcios, né? Os tradicionais egípcios, aí, principalmente os KM, né? Kalil Memo. Mas eu indico esses aqui porque você vai usar ele especificamente para a essência de duas maçãs. Assim o melaço vai impregnar nele, entendeu? E você vai ter, assim, digamos, entre aspas, aí, com o tempo, uma sessão mais prazerosa, tendo um roche, né, com um sabor já impregnado nele. Porém, né, você tem que cuidar muito, ter um cuidado higiênico muito mais, digamos, eficaz com esse tipo de roche aqui. Por quê? Devido à umidade, a ele sugar esse melaço, se você deixar esse roche em lugares úmidos, entendeu? Ou abafado, esse roche aqui, esse tipo de roche aqui vai criar fungo, entendeu? Então você vai acabar inutilizando o seu roche aí em pouco tempo, 6 meses, 7 meses aí utilizando, deixando ele desse jeito, jogado de qualquer jeito, esse tipo de roche que vai pro pau, entendeu? Então você tem que estar sempre cuidando. Eu indico sempre estar limpando ele, limpando a crosta, né, que vai criando, né? Se você puder botar ele num forno, entendeu? E deixar numa temperatura, ele vai suar, né? Sair todo esse melaço de, sei lá, de 3 a cada 4 meses você faz isso. E sempre que possível deixar ele no sol, entendeu? Fazer a limpeza e deixar esse roche no sol, tá? Bom, então esse é o tipo de roche que eu indico para se fumar uma sessão tradicional de duas maçãs. Um roche, né, com furação no fundo, sem ser esmaltado, de barro, né, ou cerâmica sem ser esmaltado. Um terceiro roche, que era do arguilho que foi o meu primeiro arguilho libanês que eu tive, é esse roche aqui, é um roche árabe, só que ele é um roche, como a galera fala, um roche macho. Por quê? Ao invés de você encaixar o arguilho nele, ele que encaixava no arguilho, né? Eu não sei como explicar certinho para vocês, mas imagina que, em vez de ter aqui, né, a ponta da steam, você encaixar o roche, ele que encaixava, né, na parte aqui a parte de cima, né, da Steam. Esses arguilhos desse tipo aqui são mais comuns no Líbano, entendeu? Tanto é que meu primeiro arguilho era um arguilho libanês tradicional. É difícil se encontrar esse tipo de arguilho, mas eu ainda pretendo ter para estar usando de novo esse roche aqui, que é um dos melhores roches de barro, né, para duas maçãs que eu já tive na vida, entendeu? Furação lá no fundo também. Bom, um terceiro roche aí seria qualquer tipo de roche que não tenha esmalte. Não precisa ser um tradicional libanês ou um tradicional árabe ou egípcio. Esse aqui foi um roche que eu comprei no AliExpress. Ele é um roche sem esmalte, né? Então ele é ótimo para esse tipo de essência. Com o tempo vai impregnando o sabor nele, tá? Mas ele não é árabe, não é tradicional nem nada. Você pode ver que a furação dele é bem diferentona. Ele tem um pino central lá no fundo. E aqui, ó, ele tem os furos nas laterais. É bem interessante, cara. Mas isso aqui é uma baita de uma taça, entendeu? Vai fumo pra caramba aqui dentro. E o que eu achei mais interessante de ter comprado esse roche aqui é que ele vem com um batia de cerâmica. Pra quem não conhece os batias são os pais dos controladores de calores. Deixa eu tomar uma água aqui. Os batias, eles são os pais do controlador de calor, né? Seria ali os controladores de calor tradicional, né? E esse aqui é feito de cerâmica. Mas por que tá com alumínio em volta, você pode me perguntar. O alumínio ele serve para conservar melhor o calor, né? Por quê? Tanto esse aqui quanto o de lata, entendeu? Você tem que dar um cuidado muito preciso com o carvão, senão ele vai esfriando, entendeu? E o carvão começa a apagar. Então eu coloquei esse alumínio para conservar um pouco melhor o calor, fiz a furação, ele tem 1, 2, 3, 4 fileiras de furo, esse bate aqui de cerâmica, tá? E aí eu fiz O último roche tradicional que eu adquiri é um roche tradicional libanês talhado em madeira, cara. Ele tem uma fita aqui porque com o calor ele dissipou e aí ele rachou na verdade, entendeu? Aí eu meio que preenchi com outro pedaço de madeira, né, que eu tinha e que eu achei que encaixou certinho e meti uma fita em volta. Isso não afeta em nada na qualidade da sessão. Mas ele é incrível porque ele é talhado em madeira inteiramente, é um roche libanês. Paguei acho que em torno de R$60, R$50. E a cuba dele é de latão, ou que seria um cobre, eu não sei. E o mais interessante, por mais que ele é tradicional, ele tem aí a furação dele, né, seria fânio, né, um roche fânio, né, com um pino central.
né? Você vê que aí que mesmo os tradicionais eles estão tentando se encaixar no mercado aí, por mais que eles mantenham a essência, eles tentam trazer umas coisas aí um pouco diferentes. Então esse aqui é um roche tradicional libanês com uma pegada aí moderna, porque ele tem um pino central, né, no meio, só que ele é feito inteiramente de madeira. É o roche que eu mais utilizo para uma sessão tradicional hoje de duas maçãs. Então eu vou estar preparando nele essa sessão aqui, mas todos esses que eu mostrei para vocês, inclusive esse aqui, é o principal que eu indico para uma sessão de duas maçãs tradicional. Tá? Então você vai usar só ele, só para duas maçãs, e vai ter um cuidado maior com ele, fazendo uma limpeza e tal, colocando no sol sempre para ele não pegar um mofo também e você acabar perdendo o seu roche. Bom, eu faço o mesmo cuidado com todos eles, inclusive com esse de madeira aqui, porque ele também pode mofar internamente. Tá? Então eu sempre estou lavando, botando no sol, secando, tudo certinho, né? Vou estar preparando então o duas maçãs nesse aqui. Bom, o arguile, como eu falei para vocês, não é como se fumar uma sessão tradicional, porque o meu arguile não é um arguile tradicional no momento. Eu estou usando o Genius Origin, da Genius Ruka. Tá? A mangueirinha, ela tem um conduíte, né? Para ser mais higiênico, porém a piteira que eu posso limpar melhor, né? É uma piteira de uma mangueira tradicional, que é de pano, né? Ou de couro, que são as mangueiras mais difíceis, você não pode limpar com água e tudo mais, e ela se deteriora muito mais rápido. Mas a piteira é de madeira, com a biqueirinha higiênica, né? Bom, para usar nesse roche que eu não vou estar usando alumínio também, eu vou estar usando, assim como o bate de cerâmica, existe o bate de metal, que é o tradicional. Né? Então eu vou estar usando um bate de metal nesse arguilha aqui, libanês, tá? Por que também eu coloquei um alumínio aqui na parte de baixo? Para estar ajudando a conservar o calor do carvão que vai ser colocado aqui em cima. Porque como eu disse para vocês, esse tipo de material esfria muito rápido e com o tempo, entendeu? Se você não ficar rotacionando direto, ele vai apagando o carvão. Então esse é o duas maçã. Eu armazeno aí no pote, né, da alfacker, né? Geralmente para guardar ele, eu coloco um plástico em cima, certo? Coloco um elastiquinho para não entrar ar e ele não ressecar, e aí que eu coloco a tampa. Certo? Isso ajuda a conservar. Isso aqui eu tenho por muito tempo, fumo em raras ocasiões, porque é difícil encontrar esse fumo tradicional atualmente. Eu fumo mais quando tá frio, o clima tá bom, assim, pra tá fumando ele assim, tá sentindo, né? Tendo o prazer de fumar ele aí, uma sessão de tradicional de Two Apple, né? Então vamos lá. Eu vou estar preparando aqui. Bom, galera, essa primeira parte do vídeo eu vou estar enviando aí pro IGTV, tá? E também vai pro canal lá no YouTube, pra página, no Facebook. Quem quiser estar procurando, é só procurar Narguilheiros The Frontier. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando ou que já entraram na live e tiveram que sair. Tá? Esse vídeo vai estar disponível depois aí também para quem quiser estar assistindo, né? Tá pegando a dica aí. Um salve aí pra galera que tá entrando lá, Alan Matos, todo mundo aí, muito obrigado por estar acompanhando a live. Salve aí, Essêncio Narguiles. Quem tá acompanhando ao vivo, né? Fazendo um how to pack aí sem acelerar, né? Bom, ficou assim, galera. Show de bola na altura desse pino aqui, né? Pra não grudar aqui no bate. E aí você coloca e vai colocar os carvões aqui em cima. Eu vou estar usando duas pedras de um carvão de coco hexagonal dos parceiros da Ruka Dealer, Coco Bass, e seria quadrado aí, não quadrado, né, mas um quadrado aí da Cocobus, né, o Coconut. Então vou estar usando dois hexagonal e um desses que já vai suprir calor necessário aí para essa sessão de duas maçãs. Preparando um roche tradicional, tá, gente? Não é uma sessão, porque o arguilha não é tradicional. Mas o roche, né, a preparação aqui do roche, você pode ter certeza que é tradicional. Para mim é tradicional, né? Cada um tem um jeito, né? Esse é o jeito que eu estou indicando aí, quem quiser.
rochezinho preparado. Juntar aqui o que sobrou, né? Sempre tem aquela sobra de que cai aí enquanto você está preparando o seu roche. Seja tradicional, seja o roche normal, sempre vai cair, né? Não tem boca. Guardadinho e tudo mais, vou estar pegando o carvão ali, ou virando na verdade, né? O carvão tem que estar bem aceso para você estar usando esse tipo aqui de preparação que é no bate, tá, gente? Porque como eu falei para vocês, esfria muito rápido esse tipo de material. Acabei de virar o carvão ali, mas questão de 1 minuto tá preparado já, tá aceso do outro lado, porque eu uso um fogareiro de camping, a gás mesmo, então assim, ele é mega forte, tipo, questão de 5 minutos já tá aceso o carvão, ou menos, entendeu? Depende aí de quanto eu ligar o gás aí, né? Quanto deixar ele. Carvões acesos. Certinho. Vou estar colocando um controlador de calor em cima do bate para acender mais rápido, mas é difícil encontrar um que vai encaixar certinho nele, tá, galera? Esse aqui é um abafador aí desses mais simplão, tradicional e tudo mais. Tanto é, você vê as maçãzinhas aqui, né? Para combinar com duas maçãs. Mas vai ser meio difícil encontrar um abafador nessas dimensões para encaixar dentro do seu bate aí perfeitamente, tá? Bom, agora é só esperar, vamos ver o que a galera tá falando aí, tá comentando. Vídeo de hoje, então, como preparar um roche tradicional aí de duas maçãs. Tá, gente? Não é uma sessão inteira, porque como eu disse para vocês, o meu arguilha não é tradicional, a mangueira também não é inteiramente tradicional, só temos aqui a piteira, né, de madeira e uma mangueira tradicional, mas a preparação do roche, né, os tipos de roche que eu mostrei para vocês, né, roche de barro sem ser esmaltado, né, os roches tradicionais aí, que vem na maioria dos arguilhos egípcios, né, que são esmaltados, um esmalte bem simples, né, ele vai se deteriorando muito mais rápido que os roches esmaltados nacionais, né, de cerâmica esmaltados nacionais. E esse aqui que é o meu favorito, meu xodó, foi do meu arguilha libanês por muito tempo, que é um roche árabe. Né? Inclusive ele tinha umas escritas árabes muito bonitas, entendeu? E ele é um roche diferente porque não é o arguilha, você não encaixa ele no arguilha, entendeu? O arguilha que encaixa nele, né? Entendeu? Ele tem a mecânica diferente. Aí você colocaria a borrachinha aqui no arguilha, né? No topo do arguilha, da stand, e encaixaria ele. É o meu roche favorito. Pretendo ter um arguilha ainda novamente, né? Um outro arguilha libanês tradicional, simples, para estar usando esse roche, porque eu amo esse roche para duas maçãs. Ele vai demorar um pouco mais para acender, tá, gente? Como eu disse para vocês, esse tipo de material faz com que o carvão apague bem mais rápido, entendeu? Você tem que tomar um cuidado sempre. Se você não for usar principalmente um abafador, entendeu? Fique vendo, fique rotacionando, porque senão ele vai apagar, cara. Começando a acender aqui o bichão, ele demora um pouco, né, para começar a pegar o gosto mesmo, diferente de você fumar no alumínio, você vai sentir bem mais rápido a presença do sabor, tá? Fumando no bate a sessão vai demorar mais, porém você vai demorar um pouco mais assim de tempo para começar a sentir bem forte, bem presente o sabor, tá? A não ser que você meta muito carvão, que é muito perigoso, porque você vai acabar queimando muito rápido essa sessão aí, tá? Então eu prefiro colocar menos e se precisar acender, colocar mais, entendeu? Fumar tranquilo, de boa, sem pressa, do que meter carvão para soltar aquele monte de fumação, né? E acabar queimando a sessão, torrando. Bom, galera, é isso aí, então. Eu vou estar encerrando essa primeira parte do vídeo para estar salvando ele, tá? E tá editando, né? Colocando lá a abertura e tá compartilhando aqui com a galera o que eu passei aqui para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E quem vai assistir esse vídeo depois,
Muito obrigado a todos que acompanham o Navigators The Frontier. Queria já deixar um muito obrigado para os patrocinadores oficiais, que são a Ruka Dealer. Está sempre dando mensalmente aí uma caixa box com o que precisamos para nossa sessão por algumas semanas. Tá, quem quiser é só acessar o feed aqui dos Navigators The Frontier. Lá no topo, lá nos favoritos, vai ter Ruka Dealer. É só você acessar ali e ver todas as informações necessárias, inclusive site aí para você estar entrando, conhecendo melhor o serviço, tá? Então até o próximo vídeo, a próxima dica, tutorial, review aí. Espero que vocês sempre acompanhem e continuem gostando do trabalho.